E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Eric João e esse é o Carnoficina, um canal voltado totalmente pro mundo do horror. E o vídeo de hoje são os melhores filmes de zumbis, na minha opinião, claro. Eu fiz uma listinha aí com 5 filmes, tá? E eu vou mostrar pra vocês que filme de zumbi não é só sangue, tripas pra todos os lados. Na verdade tem um cunho político por trás também. Então antes do vídeo começar, dê aquela curtida, se inscreva no canal antes que algum acidente terrível aconteça com você. Tô brincando, mas... É só se você não curtir, tá bom? Então bora pra vinheta. Mas antes de começar eu preciso pontuar para vocês que existem 3 tipos de zumbis, que eu separo em 3 categorias. Para começar temos os zumbis clássicos, que surgiu lá em 68 com o clássico A Noite dos Mortos-Vivos, onde os mesmos surgem das próprias covas e voltam à vida. Esse tipo de zumbi é extremamente lento e não demonstra inteligência a não ser o instinto de se alimentar. Eles conseguem contaminar as outras pessoas apenas com a mordida e assim transformá-las em zumbis. A procedência não é totalmente explicável, mas dizem ser um vírus. Temos também os zumbis inumanos, que são os zumbis invocados através de rituais ou até mesmo por necromantes. Esse tipo de zumbi é pouco conhecido, mas para mim são os mais divertidos. O único intuito desses zumbis é matar e devorar a sua presa, e é bastante encontrados em filmes de horror italiano. Só para lembrar que esses são os mais clássicos, na verdade, né? Surgiu bem antes aí do clássico A Noite dos Mortos-Vivos, onde os zumbis eram tratados apenas como escravos naquela época. E o terceiro tipo de zumbis são os biológicos. Esse a galera já conhece mais. São todos aqueles criados em laboratórios ou usados em experimentos, que é bastante utilizado em filmes como Resident Evil e Guerra Mundial Z. Esse tipo de zumbi costuma ser rápido e ele pode ser transmitido através de qualquer tipo de contato com o vírus, como mordida e até mesmo fluidos. E para começar, em quinto lugar na nossa lista, irei falar sobre um filme que aborda isso perfeitamente, que é O Extermínio. Extermínio é um filme de 2002 e para mim é um dos melhores filmes sobre zumbis dos últimos anos. O filme é extremamente frenético e tem uma premissa super interessante. Aqui o vírus pode se espalhar por qualquer gotícula de sangue ou até mesmo fluidos, e para mim é o melhor exemplo aí de zumbi biológico até mesmo contemporâneo. A trama conta a história de Jim, interpretado pelo Cillian Murphy, que acorda em um leito de hospital totalmente isolado e sai nas ruas se deparando com uma cidade vazia e devastada. Inclusive essa cena você provavelmente deve ter visto em filmes como Resident Evil ou até mesmo The Walking Dead. Pode ter uma referência direta, já que The Walking Dead é baseado em uma HQ, mas a história dos filmes e da série é totalmente diferente. Nesse primeiro filme a trama é um pouquinho mais comedida e apesar de ter um bom gore, ela tem um contraponto muito interessante que mostra a ação das pessoas lutando contra os zumbis e faz a gente refletir quem são os verdadeiros vilões da história. O filme foi dirigido por Danny Boyle, que já dirigiu outros filmes como Cova Rasa e o famoso filme de Steve Jobs. E pelo que tudo indica, ele irá voltar na direção do terceiro filme da franquia. Sim, existe Extermínio 2 e pra mim consegue ser tão bom quanto o primeiro, então com certeza eu colocaria os dois nessa lista. E em quarto lugar da nossa lista, é claro que não podia faltar aí o marco do gênero, que de tão inocência tem até uma cena de um tubarão lutando com um zumbi dentro do mar. E estamos falando de Zumbi 2, que é um filme dirigido pelo mestre Lúcio Fulci de 79. O nome do filme sofreu várias alterações na época, porque o clássico do Romero, Despertar dos Mortos, tinha sido intitulado na Itália como Zumbi, e para aproveitar o sucesso da bilheteria, os produtores acabaram colocando como Zumbi 2. Hoje Zumbi 2 com certeza tem o seu lugar aí como um clássico cult. Inclusive ele tem um roteiro bem simples, mas tem uma maquiagem de encher os olhos. Sério, fui ver esse filme depois de velho e me surpreendi muito. O longa conta a história de Anne, cujo pai desapareceu em uma ilha no Caribe, e a mesma acaba contratando os serviços de um repórter que vai atrás do seu pai, mas acaba descobrindo que a ilha está infestada de zumbis. Zumbi 2 com certeza merece estar nessa lista. Lembrando que se você tiver o estômago muito fraco, talvez você deva pular para o próximo título da nossa lista. E o próximo filme da nossa lista talvez não seja o mais nojento, mas com certeza é o mais tenso. E em terceiro lugar temos o filme Hack, que com certeza é um clássico contemporâneo. Esse eu tenho quase certeza que a maioria já deve ter ouvido falar ou até mesmo assistido. Então quem assistiu sabe que o filme é extremamente excelente, por esse motivo ele não pode estar de fora dessa lista.
Hack conta a história de uma personagem chamada Angela, que durante uma noite, junto com seu cameraman, decide fazer uma cobertura sobre o trabalho do corpo de bombeiros. Até que acaba acontecendo um chamado de emergência em um prédio, e chegando lá eles acabam sendo trancados e totalmente isolados pela polícia para conter uma ameaça que existe lá dentro. O filme é totalmente found footage, o que deixa tudo bastante desesperador. E é um dos casos onde os zumbis é uma mistura de biológicos com inumanos, porque é criado todo um mistério sobre a origem deles. Hack com certeza merece estar nessa lista porque é um filme bastante original e apesar, do roteiro parecer simples, tem uma crítica social bastante construtiva por trás. Se você reparar bem, ele faz uma crítica à xenofobia, porque dentro desse prédio, onde essas várias pessoas ficam presas juntas, todas essas pessoas que estão presas lá dentro são de etnias diferentes, então ele faz a união, para mostrar o tipo de preconceito, tanto que em várias cenas do filme tem pessoas que apontam de onde vem a doença, que foi culpa de uma pessoa da Coreia e tudo mais, então por isso é bastante interessante, e eu já até fiz um trabalho sobre isso na universidade. Então quem ainda não conferiu esse filme, por favor, assista o mais rápido possível, porque esse filme é praticamente imperdível. E em segundo lugar na nossa lista, por favor, não me xinguem, tá? Eu enumerei esses filmes aí com base no meu gosto pessoal, tanto que eu pretendo fazer outras listas de filmes sobre zumbis também, que é um filme que eu amo e respeito bastante, principalmente por conta da história dele, que é A Noite dos Mortos-Vivos. É quase que unânime que A Noite dos Mortos-Vivos provavelmente esteja em primeiro lugar na lista de muita gente. Afinal de contas, foi ele que foi o grande precursor, criado pelo Romero, sobre esses zumbis que a gente conhece hoje em dia. A Noite dos Mortos-Vivos é um filme de 68, que conta a história de um grupo de sobreviventes que ficam isolados em uma casa de fazenda enquanto tentam sobreviver a vários zumbis que tentam invadir a casa. O filme você pode encontrar ele tanto em preto e branco como remasterizado e colorido na internet. E também tem um remake que é excelente dos anos 90, dirigido pelo Tom Savini, que também é maquiador no filme e uma das maiores referências de maquiagem prática do mundo do horror. As duas versões de A Noite dos Mortos-Vivos criou praticamente zumbis de uma forma bem ampla sobre o viés da epidemia, e são os clássicos zumbis lentos como em The Walking Dead que voltam os mortos à vida por algum fator biológico, que não precisa ser necessariamente explicado. As duas versões também têm bastante crítica política, principalmente a primeira versão, que colocou um ator preto aí como protagonista e até mesmo herói do filme, onde os Estados Unidos na época aí dos anos 60 estavam vivendo uma verdadeira guerra aí com a população preta que era extremamente marginalizada. Já o segundo filme dos anos 90 empoderou uma mulher, trazendo protagonismo aí para uma mocinha, que na verdade é a heroína do filme, e foi justo em uma época que o feminismo estava sendo bastante debatido. Então, com certeza, A Noite dos Mortos-Vivos é meio que unânime assim. Ele tá na lista de, com certeza, todos os vídeos que você for procurar aí na internet como um dos melhores filmes, se não o melhor filme de horror, de zumbi de todos os tempos. E antes de partir pro primeiro lugar da nossa lista, eu venho aqui pedir carecidamente para vocês darem aquele like, se inscrevam aí, que isso ajuda bastante a gente ter engajamento e conseguir produzir mais desse tipo de conteúdo, tá bem? Então dá essa curtida totalmente gratuito, não custa nada, tá? Dá esse joinha aí pra gente. Em primeiríssimo lugar, eu tenho quase certeza que muita gente nunca deve ter ouvido falar sobre esse filme, nunca deve ter visto em lugar nenhum. Inclusive eu fiquei bom tempo assim da minha vida sem conhecer esse filme, que é uma pena porque pra mim é uma obra-prima esse filme, que se chama Não Se Deve Profanar o Sono dos Mortos. Vocês devem estar se perguntando por que eu coloquei esse filme em primeiro lugar. E existem dois motivos, que é o clímax e a atualidade dele. Sim, apesar de ser de 74, o filme transborda em atualidade e faz uma crítica também à dependência química. E é um dos poucos filmes de zumbis que eu posso garantir pra vocês que me causaram frio na espinha. O longa basicamente conta a história de Edna, que vai visitar sua irmã e no meio da viagem acaba sendo atacada por zumbis que surgem através de uma contaminação radioativa, causada por uma máquina detetizadora de pragas. O filme tem um tom bem frio e mesmo sendo antigo consegue entregar um ótimo gore sem parecer trash. E novamente gostaria de pontuar que o clímax que esse filme constrói é algo absurdamente incrível. E quando assisti fiquei extasiado com a carga dramática que ele carrega. Ele não vai por um caminho tão evidente e pode surpreender muito com o plot twist de tirar o chapéu para a época.
Então se você tem o nariz empinado aí pra filmes antigos, pode conferir, tá? Com certeza vocês irão gostar. Eu não sou nenhum crítico aí de cinema e tudo mais, mas eu cresci assistindo esse gênero, então posso, sim, eu tenho certeza do que é bom e do que é ruim, pelo menos isso, né? Então assistam aí e me dizem aí nos comentários o que acharam. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido. Só lembrando que quem curtiu, até mesmo quem não curtiu, dá um like aí, tá bom? Deixa o feedback aí dizendo o que a gente pode melhorar, certo? Espero de verdade que vocês tenham curtido. Se quiser, deixa sugestões logo aí embaixo de tipos de filmes que você queira ver por aqui, né? Tipos de temas e tudo mais. E é isso, a gente vai ficando por aí. Fiquem bem, se protejam e até a próxima.